Olá a todos. Hoje eu vou gravar mais este vídeo relacionado ao dízimo. Sabe-se que a cobrança do dízimo nos dias atuais é ilegal, segundo a ideia de Cristo, segundo o que Jesus ensinou. Eu vou pedir que todos compartilhem, deixem seu like, inscrevam-se neste canal e, o mais importante, compartilhem para aqueles e aquelas que ainda estão no sistema religioso, para que possam ter uma nova compreensão relacionada ao dízimo. Sabe-se que pelas pesquisas, pelo que está escrito, quem institucionalizou o dízimo após a morte de Jesus no meio cristão foi a Igreja Católica. No Concílio de Macon, em 585 depois de Cristo. Até então, o dízimo entre os cristãos não estava sendo aplicado de nenhuma forma. Lembra que quando Jesus deu esta nova doutrina, aqueles e aquelas que seguiram Jesus entenderam que esta cobrança era ilegal, não condizia mais com a doutrina de Cristo. Tanto que com a derrubada do templo, aproximadamente 70 anos depois da morte de Jesus, entre os cristãos não havia mais esta cobrança, não havia mais esta entrega do dízimo. Mas quem institucionalizou como regra, novamente, foi a Igreja Romana. Isto porque no Concílio de Macon, mais tarde, Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática conforme alargava seu império no século IX. E este difundiu a cobrança nas regiões conquistadas. Com o tempo, os governos entraram na jogada e a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, permitiu reis a cobrarem o dízimo mediante o compromisso de expandir a fé cristã, levando em consideração que esta cobrança não era entre as pessoas que se dizem cristãs evangélicas nos dias de hoje. Não era entre as pessoas que seguiam a regra de Cristo. Isto era entre as pessoas que seguiam a regra da Igreja institucionalizada romana. E com o passar do tempo, obviamente, a igreja que se diz evangélica adotou essa prática, visto que era bastante lucrativo. Mas segundo o que está escrito, segundo o que Jesus ensinou, esta regra não deveria ser cobrada após a sua vinda.
Veja que com a separação entre igreja e Estado, a partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser tributo exclusivamente religioso. Antes, até esta data, até ali o dízimo funcionava como uma forma de imposto para o governo. Após o século XVIII, então passou a ser uma cobrança exclusivamente religiosa. Lembrando que isso fazia parte da Igreja Romana, da Igreja Apostólica Romana, como nós entendemos hoje na Igreja Católica. Isso não tinha nada a ver com os cristãos que são conhecidos hoje como os evangélicos. Mas claro que com a medida que isto foi avançando, com estes modelos de cobrança, a igreja cristã, entre aspas, que se diz seguidora de Cristo, passou a cobrar o dízimo também, porque percebeu-se que isso seria bem quisto, principalmente por conta dos lucros financeiros. Lembrando que em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino declarou-se neutro em relação às práticas religiosas, acabando com qualquer perseguição. Até esta época, todos os cristãos que eram identificados, eles eram perseguidos, expulsos de suas terras, mortos. Após esta data, Constantino aparentemente se converteu ao dito cristianismo e deu o direito de liberdade religiosa. Lembrando que 313 depois de Cristo ocorreu essa liberdade, mas o dízimo ele passou a ser de fato, vamos dizer, uma lei a ser cobrada em 585. Isso institucionalizado pela Igreja Romana, não pelos evangélicos ou pelos cristãos, vamos dizer assim. Então, quando se fala em o dízimo é uma regra, o dízimo é obrigado, isto é um grande deslize da fé cristã, daqueles que ensinam e daqueles que pensam que é necessário que se cumpra esta lei, porque o dízimo entre os cristãos, entre aqueles que seguem a doutrina de Jesus, isto foi abolido por completo com a vinda de Jesus. Logo que, lembrando que com o passar do tempo, foi se aderindo a esta prática e nos dias atuais, isto é quase que uma lei entre os evangélicos. Ou você dá o dízimo, ou a sua vida não vai prosperar em todas as áreas. Então é bom lembrar, é bom saber que quem iniciou a cobrança do dízimo não foram os discípulos de Jesus, e sim os discípulos de Constantino, este que aparentemente aderiu ao cristianismo, que aderiu à fé cristã,
entre aspas, com propósitos políticos. Ok? Até a próxima. Compartilhem para que assim mais pessoas tenham acesso. Em breve estarei postando mais um vídeo com a continuação deste. Ok?